Bem, meus irmãos, tivemos ontem, no dia 13, né, justamente a comemoração dos 403 anos do Grande Sínodo de Dort. Realizamos uma live aqui no canal, né, com alguns irmãos que têm contribuído já há muito tempo com o conhecimento da fé reformada. Aqui eu convido você para também acompanhar essa live que está registrada aqui no nosso canal, tá certo? E uma das coisas que nós pudemos pensar, especificamente por causa do Sínodo de Dort, foi com relação às doutrinas da graça, né? E tocamos no assunto da depravação total, certo? Inclusive, nessa breve reflexão, não é para que muitos acabem realmente entendendo que não se trata de um debate meramente filosófico, mas não tem nada a ver com questões simplesmente teóricas, mas é o que a palavra do Senhor nos ensina e o que podemos observar no mundo e a nossa própria vida, tá? Romanos capítulo 3 nos ensina, a partir do verso 10, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Os demais textos os irmãos conhecem e geralmente as pessoas quando talvez leem esse texto, elas imaginam que não é tão sério assim, não é que falar do ser humano como sendo um ser depravado é um certo exagero dos cristãos reformados. E nós temos uma visão negativa acerca da humanidade. Porque, naturalmente, as pessoas têm uma visão bem positiva da humanidade, né? Muitos, pelo menos a maioria, realmente pensam na humanidade como sendo de natureza boa, digamos assim, né? E não conseguem entender que o ser humano ele é mal por natureza, né? Muitos realmente compreendem que o ser humano é bom, então as influências sociais acabam corrompendo esse homem bom. Mas o que vemos aqui, não é, e em outras porções da Escritura, é o ensino de que isso não é verdade. É o ensino de que, na verdade, o ser humano é depravado. Capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma exposição da depravação da humanidade. E aqui ele usa os exemplos máximos, né, de judeus como exemplo máximo de moral, digamos assim, e os gregos e romanos como sendo o exemplo máximo de filosofia, né, de inteligência humana, digamos assim. E aqui ele realmente expõe como todos, não é, estão debaixo do pecado e, portanto, não têm vantagem diante de Deus. Alguns acham que realmente nós reformados exageramos quando dizemos que o homem não tem condições de encontrar a Deus. Que o homem não pode por si mesmo, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa condição, não é, de conseguir encontrar a Deus, de buscar a Deus por ele mesmo. Alguns pensam que isso não é verdade, porque, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero buscar a Deus, entende? E realmente quer pensar sobre isso, defendendo nesse sentido a autonomia do homem, do ser humano, não é? A nossa capacidade de fazer alguma coisa. Mas esse texto que nós temos aqui, não é? Ele descreve exatamente aquilo que nós reformados confessamos, porque é isso que confessamos. O texto diz: não há um justo, nenhum sequer. Perfeito? Então, é claro que não há uma pessoa justa no mundo, certo? Não há. Mas não somente isso. Ele fala no verso 11: não há quem entenda. E não há quem entenda o quê? Do que ele está falando aqui? Perceba que do começo do capítulo 1 até aqui o capítulo 3, Paulo está falando justamente sobre essa questão do relacionamento de Deus, não é, com o homem. Como o homem corrompe a verdade, não é? Ele converte a verdade em mentira, em injustiça, como ele ofende a Deus, não é? E Deus manifesta sua ira dos céus. Vemos isso no capítulo 1, por exemplo. Então, do que Paulo está falando aqui? Não é? Quando ele diz, primeiro, que não há nenhum justo, diante de Deus ele está falando isso, não é? E também não há quem entenda. Não há quem entenda quem ou o que, não há quem entenda Deus. Não é? Não há quem entenda Deus. Então, nesse raio-x da natureza humana, Paulo está dizendo que não há quem entenda. Não é? Que o homem natural não tem condições e capacidade para compreender a Deus. Não é? Eu digo no mínimo, porque na verdade nós só conhecemos de Deus o que ele revela de si mesmo, certo? Mas não há condições de entendimento nenhum, não é, no próprio ser humano de Deus. Ele já provou isso mostrando que, por exemplo, os gregos, não é, os grandes filósofos do passado, com todo o seu conhecimento e arrogância nesse conhecimento, não é,
eles não conseguiram ir muito além, né? O máximo que eles conseguiram foi cair na idolatria. É o máximo que o ser humano pode. Ele não consegue ir além disso. O ser humano tem sim um anseio natural, não é? Por encontrar ou se prostrar diante daquele que é maior do que ele. Isso é natural. O homem é naturalmente religioso, intrinsecamente religioso, mas esse homem, como uma bússola quebrada, não consegue encontrar quem é este Criador. Não consegue então buscar um relacionamento pessoal com Deus. Nunca ninguém fez. Podemos pensar até mesmo em Adão, não é? O que Adão fez quando pecou com sua esposa? Não é? O casal fugiu. Essa é a natureza humana. Nós fugimos de Deus, tá? Então Paulo está dizendo aqui justamente isso, que não há quem entenda. Não há quem entenda quem? A Deus. E ele complementa isso ainda mais dizendo, não há ninguém que busque a Deus. Entende a situação? Então, esse texto realmente nos mostra que não há um ser humano que, por natureza, entenda a Deus e busque a Deus. Não é ação, não é autônoma do homem buscar a Deus. Nunca um ser humano, por conta própria, sem que Deus primeiro operasse nele, não é? E o regenerasse, tivesse a atitude de buscar a Deus. Isso é impossível. É o que Paulo está dizendo aqui. Não é? Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Então há um problema em nossa capacidade de compreensão. Por mais que esteja óbvio, pode pensar com relação, por exemplo, à natureza. O homem fica tentando cada vez mais explicar a natureza, não é? O porquê que as coisas são, a partir de uma ótica de metodologia científica. Mas só uma pessoa, assim, é, meia doidinha, não é? Para não perceber que a complexidade da natureza está muito além de nossa capacidade, mas muito além, muito além. Nós estamos lutando para nos entender ainda. E tudo isso, toda essa complexidade e glória da natureza, só mostra inteligência, planejamento, só mostra isso. Não é? Ou seja, mostra que há uma mente poderosa, incomparável e superior por detrás de tudo. Porque basicamente nós precisamos de tudo que existe, não é? Ou seja, da natureza, para pensar. Nós não temos condições de pensar além da natureza. Não temos condições. Nossa mente é absolutamente limitada com relação a isso. Nós não conseguimos criar nada de novo, nós só copiamos tudo. Nós usamos toda a matéria-prima que já existe. Não é? Então, todo o pressuposto e toda a base para sermos quem somos, temos aqui, que Deus criou. Não é? Mas mesmo assim, quando estamos completamente rodeados do poder de Deus, como no capítulo 1 nós aprendemos, quando Paulo fala, não é? Que o poder de Deus e a sua divindade se manifestam nas coisas que foram criadas. Por mais que tudo isso seja tão claro, com esse grande livro da natureza que mostra o poder de Deus, ainda assim, nós não temos capacidade de adorar a Deus, não é? Por conta disso, de conhecê-lo pessoalmente por conta disso. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. E se não há um justo, e se não há quem entenda nem quem busca a Deus, consequentemente, não é? Nós sabemos que também não há quem faça o bem de verdade. Então, verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Né? Inúteis. Simplesmente isso. E de fato, né? O homem está afastado por natureza de Deus e diante do Senhor Deus o homem é um inútil. Ele não consegue, por exemplo, resolver o seu próprio problema. Às vezes nós ficamos tão arrogantes, mas nós somos os caras, os PhDs, nós somos aqueles que resolvem os problemas, não é? Os filósofos vêm, vamos resolver questões filosóficas. Tudo isso é baboseira, é bobagem comparado, não é, à verdade revelada no Evangelho. E o homem não consegue resolver isso. Está afastado por natureza de Deus, certo? E esse homem, esse ser humano, é completamente inútil para encontrar a verdade. Todos lutam para saber qual é a verdade, mas as pessoas não têm condições de saber. Por isso Deus nos deu sua palavra, porque a verdade só vem por revelação. Simplesmente isso. A verdade é revelada. Sem a revelação, o homem não consegue compreender a verdade. Então todos se fizeram realmente inúteis. E aí a conclusão: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí nós temos aí ainda mais a descrição.
não é? Da situação da natureza humana, em termos práticos. Basicamente, então, o que podemos refletir sobre isso é que a depravação total não é um raciocínio falaz calvinista, é a pura verdade do evangelho. E a dificuldade de muito de entender isso, ou então de aceitar, na verdade. Aceitar, esse é o ponto. Porque as pessoas entendem o que estamos dizendo. Mas a dificuldade que muitos têm de aceitar é porque o homem não se vê assim tão mal. O homem se vê, não é? A partir de uma ótica bem covarde, porque as pessoas, para se julgarem boas ou ruins, elas fazem comparação entre elas e outras pessoas. E isso, na verdade, é covarde, porque é relativamente fácil. Sempre haverá alguém melhor ou pior do que você, socialmente falando. Quando você olha em nível de sociedade, não é? Há famílias que não são tão estruturadas como a sua, por exemplo. Há pessoas que estão se prostituindo, há pessoas que estão completamente entregues nesse sentido ao alcoolismo, às drogas, etc. Há pessoas que estão na vida do crime. Então, se você vai analisar socialmente falando, você vai encontrar muitas pessoas que são piores do que você, não é? E outras, digamos assim, porque são mais religiosas, melhores do que você. É assim que as pessoas julgam. Mas esse tipo de julgamento, ele é covarde. O desafio nosso aqui, porque o que nós aprendemos na palavra de Deus, aqui o que Paulo fala sobre a depravação humana, é o homem diante de Deus. Essa é a grande questão. Não é? É como o homem está diante de Deus. Então, a comparação mais honesta e justa que podemos fazer e que devemos fazer é nos comparar a Deus. Vamos nos comparar a Deus, então. Vamos ver nesse sentido se nós somos realmente bons, não é? Se temos realmente capacidade, condições, e se somos bons de fato, olhando para Deus, para o seu caráter revelado em sua lei, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo revelado nos evangelhos. Será que diante de Cristo, não é, nós somos realmente bons? A verdade é que o que o texto diz é que não somos bons. Estamos tão distantes de Cristo, né, tão distantes, mas tão distantes, que estamos todos nivelados como miseráveis pecadores. Essa é a depravação total, a doutrina bíblica da depravação total. Por isso, o nosso entendimento, não é, reformado não é fruto de mera filosofia, não é, de teorias que estão além da Escritura, mas é simplesmente a exposição da Escritura. Estamos apenas admitindo e confessando aquilo que Deus revelou em Sua palavra sobre quem nós somos. Isso é fácil para nós? Não, porque nós somos confrontados terrivelmente com isso. Nós somos levados pela doutrina do Evangelho, a doutrina reta, a olharmos para um espelho que nós não fizemos, porque o espelho que nós produzimos, ele é falso. Ele só nos mostra algo estético, mas não mostra o nosso interior. O espelho, não é, que Deus nos dá, o espelho que o Espírito Santo nos dá, é o espelho de sua lei. Nessa lei, não é, nós aprendemos que somos completamente depravados. Nossa mente é depravada, nossa carne é depravada, tudo, absolutamente tudo de bom que pode acontecer em nossas vidas é pela misericórdia de Deus. E conhecer a Deus, não é? É um milagre operado por Ele. Não está em nós. Crer, conhecer, buscar. É Deus quem opera tudo em nós. Sem obra de Deus, nós jamais o conheceríamos. Nós jamais buscaríamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós jamais confessaríamos a santa palavra de Deus, não é? A Escritura Sagrada como sendo palavra autoritativa dele. Faríamos aquilo que geralmente o mundo faz. Olha para este livro e o trata como sendo uma mera literatura antiga e mitológica. Só Deus, para nos libertar disso e nos fazer olhar para a sua palavra com seriedade como palavra autoritativa. A depravação total é isso, irmãos. Nós não temos condições. Por isso, a Deus, somente a Deus, a glória. Valeu, meus irmãos.